O índice de criminalidade em Pelotas em relação aos furtos de veículos aumentou 30%. Já o roubo a estabelecimentos comerciais no primeiro trimestre de 2015 apresentou uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. E em 2014, cerca de 550 quilos de drogas foram apreendidos. E o número de homicídios até hoje é de 30 pessoas. Desarticular as grandes quadrilhas que praticam roubos e tráfico de drogas diminui outros delitos, como assaltos a pedestres e estabelecimentos comerciais, como explica o delegado Guilherme Calderipe Costa. A gente sempre tenta priorizar aqueles roubos praticados por quadrilhas, roubos praticados pelos verdadeiros criminosos que nos preocupam mais, né? Então a gente acredita que diminuindo esse tipo de gente na rua, né? Esses grandes criminosos, a gente consegue diminuir os principais tipos de roubo para nós, que são os roubos a estabelecimento comercial e os roubos de veículo, né, que a gente tem diminuído nos últimos anos. E claro que aí, evidentemente, os outros tipos de roubo menores, né, como o roubo a pedestre, a gente vai ter que também trabalhar nesse sentido, mas sempre priorizando aquele grande assaltante, né? Guilherme salienta que drogas como o crack estão intimamente ligadas às ações violentas dos bandidos em ônibus. Os roubos a transporte coletivo já são uma preocupação para nós, apesar de serem casos pequenos, né? Pequeno no sentido de valores, né? O assaltante ele está buscando ali uma quantia pequena em dinheiro, porque o transporte coletivo não movimenta, né? Dentro de um ônibus, dentro de um veículo, não movimenta tanto dinheiro assim. Então, esse tipo de roubo é praticado geralmente por uma pessoa que está querendo um ganho rápido ali para comprar, muitas vezes o crack, né? Os assaltos frequentes no estabelecimento da comerciante Carmen Regina deixam a proprietária e clientes assustados, como descreve os momentos de terror vividos no último roubo, em que os bandidos levaram cerca de R$500 e ainda houve troca de tiros no local. Assustou a população toda, a fila era imensa, eles entraram aqui atrás, nos calçaram no revólver e fizeram a festa, limparam o caixa e ao sair deram um tiro dentro do estabelecimento. Foi terrível. Para o delegado Félix Rafaim, Pelotas é uma cidade violenta e um dos fatores que preocupa a população é o crescente número de homicídios ocasionados por as ações de criminosos capazes de matar pessoas por quaisquer motivos. Pelotas é uma cidade violenta. Nós temos na base de 19 homicídios por 100 mil habitantes. Essa é mais ou menos a base, 19 alguma coisa. Então é uma cidade violenta até pelos padrões da ONU. Contudo, nem sempre as mortes devem ser atribuídas às drogas, porém grande parte dos criminosos são usuários de entorpecentes. Porque só em torno de 10 a 15% dos casos que a gente pode afirmar que foi uma cobrança de dívida de droga, que foi uma disputa de espaço por droga, né? O que eu posso te afirmar pelos inquéritos policiais é que grande parte dos indivíduos são usuários de entorpecentes, mas o fato de ser usuário de entorpecente não significa que automaticamente o entorpecente é um móvel do crime. O delegado complementa que na maior parte dos casos, o perfil dos criminosos e vítimas são homens brancos entre 18 e 40 anos, com um pequeno número de mulheres nas estatísticas. O número de vítimas, incluindo consumado e tentado. A grande maioria são homens acima de 18 anos, abaixo de 40 anos. Um outro ponto para desmistificar na questão da violência dos homicídios, que se coloca sempre, a grande maioria deve ser negros, a grande maioria são brancos, os envolvidos, tanto como agressores como vítimas. O principal trabalho da Brigada Militar é a prevenção do crime, com o policiamento ostensivo, de maneira que as medidas adotadas para combater o perigo nas ruas são várias ações como abordagem em coletivos e patrulha intensiva na comunidade, conforme comenta o capitão Anderson Venite. A Brigada Militar diariamente trabalha com operações. Nós trabalhamos com a missão preventiva, né, através do policiamento ostensivo na cidade. A prevenção ela se dá de várias formas, né? Algumas delas com o policiamento direto, né, o policiamento ordinário direto, outras através de operações cirúrgicas em determinadas situações, como por exemplo ônibus coletivos, né, fazemos abordagens a coletivos, a táxis, trabalhamos em torno das universidades, procurando coibir
atitudes criminosas ali em torno das universidades. A dificuldade em equilibrar a relação entre o efetivo policial e o crescimento populacional é um dos fatores que o capitão Venite expõe. Pelotas é uma cidade de 350 mil habitantes, né, se encaminhando para os 350 mil habitantes, é uma cidade grande. Infelizmente, com o aumento da população, cresce também a criminalidade numa cidade. A Brigada Militar tem procurado, através dos meios que possui, fazer o serviço da melhor forma possível, né? Infelizmente, o nosso efetivo ele não vem alcançando o aumento da população, né? E, em virtude disso, nós, ao passar dos tempos, aí, nós sentimos mais dificuldade em conseguir enfrentar todas as demandas, né? Todas as frentes que se aproximam. Os assaltos a transportes coletivos viraram rotina em Pelotas e um dos casos de grande repercussão foi o do motorista da empresa Turf, que foi atingido com um tiro no rosto por 2 homens fortemente armados durante uma tentativa de assalto na Coab Guabiroba. Depois de 2 semanas, ainda com a bala alojada na face, Angenor Machado quebrou o silêncio e conversou com a nossa equipe e relatou os momentos de pavor sofridos por ele e pelos passageiros do ônibus. O indivíduo simplesmente estava de camiseta e bermuda e simplesmente sacou a arma de dentro da bermuda. Normal, assim, a maior naturalidade. E aí o psicológico do cara fica abalado, tu não sabe o que tu pode fazer. E a tendência do cara é que tentar fugir, né? Só que fui sem sucesso a minha fuga. Lutar pela vida e tentar resguardar a segurança dos passageiros foi o sentimento de Angenor durante os momentos de tensão. O senhor achou que ia morrer, seu Angenor? Eu achei que ia pagar. Até morrer não, mas eu achei que ia pagar. Porque eu perdia muito sangue. Eu fui até para o socorro dando muito sangue pelo nariz.